Amém. Vamos começar mais um culto em louvor, adoração e gratidão ao nosso Deus. Vamos fechar nossos olhos nesse momento, pedir que Deus tire de nós toda a preocupação, que possamos focar única e exclusivamente no trono do nosso Senhor, para engrandecer o nome dele. Pedir para o Marco orar por nós. Senhor meu Deus, quero te agradecer, ó Pai, por estar aqui na tua casa, Senhor, poder louvar e agradecer o teu nome, Senhor, te agradecer, ó Pai, pelas programações que tivemos, Senhor, ontem, também com os homens, ó Deus, que estivemos ali nos edificando, ó Pai, aprendendo mais a tua palavra, criando novos desafios. Agradecemos por aquele momento ontem, Senhor, e aqueles que perderam poderão estar conosco uma próxima vez também, Senhor. Te peço pela tua igreja, te peço por aqueles que ainda estão para chegar, aqueles que por alguma dificuldade não conseguiram vir a esta igreja, esteja abençoando, esteja visitando aqueles que estão enfermos, e te pedimos em nome de Jesus que venha aceitar o nosso louvor e adoração nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo, livro de Salmos 119. A gente vai ler a partir do versículo 121. Salmo 119, a partir do 121. Amém? Diz o salmista: tenho feito o que é certo e bom, não me entregues nas mãos dos meus inimigos, promete que ajudarás a mim, este teu servo, não deixe que os orgulhosos me façam sofrer. Os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando que me salves, e assim cumpras a tua promessa. Traz este teu servo de acordo com o teu amor, e ensina-me os teus mandamentos. Sou teu servo, por isso dá-me sabedoria, para que eu possa conhecer os teus ensinamentos. Ó Senhor Deus, já é tempo de agires, pois a tua lei está sendo desobedecida. Eu amo os teus mandamentos, mais do que o ouro puro. Por isso sigo os teus ensinamentos e detesto todos os caminhos da mentira. Parafraseando aqui um grande poeta que dizia que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Nós aqui nessa terra não estamos para ser nem júri, nem advogados e muito menos juízes das coisas que acontecem. Nós estamos aqui nessa terra para sermos testemunha do amor de Deus, testemunha de Jesus Cristo, que se entregou por nós e nos deu uma nova vida. E aqui o salmista pede, sim. Muitas pessoas acreditam em vingança com as próprias mãos, outros acreditam em karma, né, que a pessoa uma hora ou outra vai ter a retribuição, né? Mas nós que somos de Cristo, nós cremos na lei da semeadura, e é isso que nós devemos fazer. Nós devemos plantar o bem, para que nós possamos colher o bem, e plantar o bem não só pensando nesse benefício de querer ter o bem de volta, mas assim como eu disse, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para ser testemunhas de um Deus que tirou-nos das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então tenhamos isso em mente. Nós estamos aqui nessa terra para falar do amor de Deus, para falar do Evangelho, para falar da salvação que há em Cristo Jesus, e as outras coisas acontecem de acordo com a vontade do nosso Deus. Amém? Vamos louvar a Deus então com cântico. Você que pode, ficar de pé. Graça e paz, irmãos, boa noite. Por que nós viemos adorar ao Senhor? Por que nós viemos buscar o Senhor, ouvir mais uma porção da sua palavra? Hoje pela manhã na aula,
durante as leituras bíblicas. Aí eu estava olhando, dando uma olhadinha, refletindo no que estava sendo falado aqui. De repente me veio o versículo que está em Efésios 3:20. Olha a importância de nós dobrarmos, reclinarmos a nossa fronte e nos dedicar em buscar, sentar e ouvir a palavra de Deus. Deus sempre tem algo para nos dizer. Deus quer nos ensinar. Deus quer nos fazer aproximar dEle, conhecer mais dEle. Diz assim em Efésios: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além daquilo que pedimos e imaginamos, pelo poder que age em nós. Eu sempre li esse versículo que diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou que nós imaginamos. Mas hoje me saltou os olhos, fazer bem, aquele que é poderoso para fazer bem, fazer o melhor para as nossas vidas, além daquilo que nós pedimos e que nós imaginamos, quer dizer, que nós nem falamos, Ele faz bem. Olha a importância de nós virmos uma escola dominical, de nós sentarmos e ouvir uma pregação. Deus tem tanta coisa para nos ensinar. Ele quer que nós aprendamos dEle, quer que nós louvamos e glorificamos o nome dEle, que a nossa vida seja totalmente dedicada a Ele. Irmãos, vamos louvar com alegria esse Deus tão maravilhoso, que faz tão bem o que é para o nosso bem. Olha que maravilhoso, que Deus lindo, que Deus bendito. Vamos louvar a Ele. Aqueles que podem, fiquem de pé. Vou me encher da Tua palavra para avivar a minha fé. Eu quero ter na minha memória o que me dá alegria, esperança, ânimo e forças para continuar. Me dá alegria, esperança, ânimo e forças para continuar. Vou me encher da Tua palavra para avivar a minha fé. Eu quero ter na minha memória o que me dá alegria, esperança, ânimo e forças para continuar. Me dá alegria, esperança, ânimo e forças para continuar. Sei que nada e ninguém vai me afastar de Ti, se eu buscar, se eu querer diminuir para que Tu possas crescer. Tenho fome da Tua vontade, tenho sede da Tua verdade. Tenho fome da Tua vontade, quero viver pra Ti, só por Ti. Tenho fome da Tua vontade, tenho sede da Tua verdade. Tenho fome da Tua vontade, quero viver pra Ti, só por Ti, para Te adorar. Vou me encher da Tua palavra para avivar a minha fé. Eu quero ter na minha memória o que me dá alegria, esperança, ânimo e forças para continuar. Me dá alegria, esperança, ânimo e forças para continuar. Sei que nada e ninguém vai me afastar de Ti, se eu buscar, se eu querer diminuir para que Tu possas crescer.
tua vontade. Quero viver pra ti, só por ti. Tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Tenho fome da tua vontade, quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Vamos nos encher da palavra de Deus. A receita para o sucesso é nos enchermos da palavra de Deus. E nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos condenar quando estamos firmes na palavra de Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus erros, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, pra sempre toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
que nós acabamos de cantar? Que Cristo move as montanhas e Ele tem poder para salvar. Ele é o autor da salvação. Sabe o que é as montanhas? Os corações duros, daqueles que a gente acha que não vai se converter, daqueles que têm dureza de coração e que aos nossos olhos muitas vezes não tem jeito. Cristo move as montanhas, move os corações. Ele é o martelo que esmiuça a pedra e Ele que salva, Ele que converte, o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado. Amém? Aqueles que têm seus dízimos, suas ofertas, que queiram realizar agora, que possam, enquanto nós cantamos, que nós nos rendemos ao Senhor, nós vamos ofertar e dar os dízimos ao Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui.
E assim, meu Deus, nós dedicamos esse momento de louvores a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por poder cantar, por poder proclamar que o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa alegria, e que contigo, Senhor, o Senhor tem preparado um caminho para nós, Senhor. O Senhor tem renovado as nossas forças, ó Deus, e que sem Ti nada podemos fazer. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de sermos chamados filhos de Deus e ser chamados para adorar o Teu nome. Em nome de Jesus te agradecemos. Abençoa, Senhor, o Delcar, que vai trazer a Tua palavra, Senhor. Encha do Teu poder, da Tua graça, Senhor. Senhor, nós colocamos as preocupações dele diante de Ti, Senhor. Abençoa ele, Senhor, da saúde. Nós repreendemos, Senhor, toda seta de doença, Senhor, de tudo que não vem de Ti, Senhor. Nós repreendemos a vida dele, Senhor, porque o Senhor escolheu, Senhor, para trazer a Tua palavra, Senhor. Então, no nome de Jesus, te pedimos a saúde, o vigor, a força que só vem somente de Ti, Senhor. Esconda atrás da Tua cruz, Senhor, e abençoa para a honra e glória do Teu nome, para que Teu nome seja engrandecido neste lugar, nas nossas vidas e na vida dele, no nome de Jesus. Amém. Amém. Poder se sentar. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, irmãos. Vai passar o vídeo agora? Sim? Então pode passar o vídeo. Cadê meu filho? Ela foi embora. Como assim? Fugiu.
onde você estava. Você não sabe como é. Faltam aquelas ali. Pegue. Eu não consigo. Quem você pensa que é, consegue sim. Me desculpe. Eu temo. Se é para nascer, nascerá. Se é para morrer, morrerá. Agora pegue! Desastrada! Agora vai pegar mais? Você mataria meu filho? O filho de Abrão? Você nunca será mais que uma escrava. Ninguém se importa com você. Ninguém vê você. Nem Deus.
Chegamos. Agar, onde você está indo? Estou fugindo de Sarai, minha senhora. Como você sabe meu nome? Você está grávida e dará à luz a um menino, e vai chamá-lo de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Mas quem é o Senhor? Senhor? Isso é possível? Eu te ver, Senhor. Onde você estava? Onde você Eu estava contigo. Onde você estava quando minha senhora? Eu estava na tenda. Eu protegi. Por quê? Mas como? Eu nunca a deixei. Eu sempre estive ao teu lado. Eu te vejo mais do que ninguém, Agar. E no fundo, você sabe disso. Volte. Volte para sua senhora. Sujeite-se a ela. Mas, Senhor? Multiplicarei seus descendentes de forma que ninguém os poderá contar. E eles serão fortes, como você, Agar, que é mais forte do que imagina. Eu nunca te abandonarei. Te vejo, minha filha amada, sozinha, fugindo sem direção. E eu vejo a sua alma aflita, cansada, clamando por solução. E eu vejo o coração humilhado, doendo, sentindo não merecer. Eu estou contigo, eu te amo, eu sou o Deus que vê. E no meio da dor serei a proteção. O seu sofrimento nunca é em vão. É pra minha glória, eu sou o Deus que vê. Aquele que venceu a morte, o Deus que se fez gente, sabe o futuro e está presente. Ele pode tudo, Ele é o Senhor. Ele vê a filha desesperada, sofrida, fugindo sem direção. Ele vê a alma sufocada, aflita, clamando por solução. Ele vê o coração humilhado, doendo, sentindo não merecer. Ele muda tudo, Ele dá propósito, Ele vê.
aquele que criou o mundo, que domina o tempo, ressuscita mortos e acalma o vento. Ele pode tudo, Ele é o Senhor. Aquele que venceu a morte, o Deus que se fez gente, sabe o futuro e é no presente. Ele pode tudo e é cheio de amor. Tu és o Deus que me vê, tu és o Deus que me vê. Eu te vejo, minha filha amada. Deus que me vê. Eu sou o Deus que te vê. Ele vê. Eu sou o Deus que te vê. Eu sou o Deus que te vê. Eu sou o Deus que te vê. Como o mês da mulher, a convenção que tiveram a intenção de passar, né? A Camila tomou a frente aí, pediu para passar. É importante no mês da mulher essas coisas aí, a convenção trabalhando e a gente vai nessa pegada também aí, né? Amém. Glórias a Deus, uma história muito bonita aí, uma história que Deus, Ele vê uma pessoa não do povo dele, que o povo dele seria Abraão, seria através de Sara. A intenção, o objetivo de Deus era que a nação fosse através dessas duas. E Abraão e Sara tomam uma outra atitude, vai para um outro caminho, tentando, como não consegue a bênção de Deus, tenta de uma outra forma. E essa bênção de Deus, para eles ali, para Abraão e Sara, é prejudicial essa bênção de Deus para eles, que eles causaram aquilo. E aí eles acabam tomando a decisão de expulsá-la de casa. Nesse primeiro momento ela foge, depois ela é expulsa de casa, né? Mas aqui se vê que Deus, Ele não tem diferença de nação, de povos. Ele abraça todos, raças, nações, todos, e Ele vê a todos os sofrimentos. Ele está vendo e Ele não quer esse sofrimento do homem, né? Então Ele vai atrás, aquilo até que o homem não consegue fazer. Deus mandou um anjo lá e falou: olha, eu vou abençoar este povo. Este povo é o povo árabe. Vocês veem, os árabes são os mais ricos do mundo aí. São os ismaelitas aí, né? Então eles são os mais ricos do mundo. O que Deus tem abençoado eles tremendamente. E logo naquele início Deus já tinha abençoado eles. Deus, quando vai falar da geração de Ismael, Deus vai falar de toda a geração deles, vão falar que é uma geração rica, que 12 príncipes se levantam. Naquela época de Abraão, já se levantaram 12 príncipes descendentes de Ismael. Então, a nação se tornou forte, poderosa, porque Deus o abençoou, né? Então, nós temos que tomar cuidado aí, que Deus, Ele vê tudo, Ele vê a todos, né? E Ele abençoa a todos, independente, irmãos. Tem vezes que a gente vê pessoas que não são crentes sendo abençoadas, né? Amém, irmãos? Esse é o mês da mulher. Vamos ler lá em Números 27. Eu fui lembrar do vídeo agora em cima da hora, hein, Camila? Se eu não aviso, se você tivesse avisado, esqueceu de me avisar, eu esqueço. Números 27.
do 1 ao 11. Diz assim: então vieram as filhas de Zelofeate, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam que é justo, certamente lhe serás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha, e se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que possua. Isto, aos filhos de Israel, será prescrição de direito, como o Senhor ordenara a Moisés. Em Números 36 também, vamos ler Números 36. Há uma outra reivindicação aqui. Número 36, de 1 a 12. Diz assim: chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeça da casa paterna dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor ordenou a meu senhor que dê esta terra por sorte, em herança aos filhos de Israel, e ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeate se desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada à herança da tribo a que vieram pertencer. Assim se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança dela se acrescentaria à herança da tribo daqueles que a vieram pertencer. Assim, a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu a ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. E esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeate, dizendo: sejam por mulheres a quem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Até aí. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua mensagem, pela Tua palavra, pela oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor. Senhor, eu te peço agora, ilumina as nossas mentes, Jesus, para que nós possamos entender a Tua palavra, Jesus, possamos ela em prática e nos trazer paz e alegria, Senhor, no nome de Jesus. Amém. É interessante aqui, irmãos, Moisés está entrando na terra prometida com o seu povo. Os 40 anos esperados, chegou o momento. Aqueles povos,
acima de 20 anos morreram no deserto, exceto Josué e Calebe e Moisés. Foram os 3 que sobreviveram a tudo aquilo no deserto e agora estão entrando na terra prometida. E agora chega a hora da divisão. Era para vir as crianças? Aí chega a hora da divisão das terras. E Deus mostra como que será a divisão das terras entre todas as tribos de Israel. Aí não são 12. Levi, a tribo de Levi não vai ganhar terras, ela vai ficar no meio de todos os povos, a tribo de Levi. A tribo de Manassés vai ser dividida em 2 tribos, por isso que a Bíblia fala meia tribo de Manassés, outra meia tribo de Manassés. Uma resolve ficar de um lado do rio, fala, já chegamos na terra prometida, a terra prometida está do outro lado do Rio Jordão, aqui está bom para nós, aqui dá para criar nossos bois, nosso gado, a terra é boa, é excelente, não precisamos nem entrar na terra prometida. Só que dividiu a tribo, a outra tribo falou, não, eu quero entrar, nós queremos entrar. E aí foram, então foram essas 11 tribos, mais meia tribo aí, e assim por diante. E não eram 12 tribos, porque de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim foram de José. Então de 12 passou a ser 13 tribos a divisão. E toda essa loucura de divisão aí, né, acontece que parece que tem um erro aqui. Eles não percebem que nas divisões de terra alguém ia ficar fora dessa divisão. Uma família ia ficar fora, ou até várias famílias ali iam ficar fora. Mas um grupo de mulheres, que o pai dela morreu lá no deserto, não tem filho homens, que a herança passava para os homens e não para as mulheres. E essas mulheres, elas veem que vão ficar sem terra, vão ficar desamparadas, e elas vão falar com Moisés. Olha, Moisés, e é interessante que elas vão falar, olha, Moisés, nosso pai, ele não participou daquela rebelião não, nosso pai era um homem justo. Nossa, como é bom, né? Os filhos ter pais assim, que possam honrar, falar, meu pai foi homem justo, ela vai reivindicar uma situação, mas vai falar, meu pai era homem justo, ele não participou daquela rebelião, então nós temos o direito da terra aqui, né? Meu pai sempre te ajudou, sempre esteve aqui com vocês, né? Estava junto com você, Moisés, ele não participa de rebelião. Então é interessante isso também, é uma coisa que me chamou a atenção ali. E elas vão reivindicar terras dela, para elas não ficarem desamparadas. E Moisés recebe essas mulheres, essa reivindicação, e Moisés, ele não vai falar, olha, Deus falou que é assim, está acabado. Não, Moisés fala, pega a reivindicação delas, ó, eu vou levar para o Senhor lá, vamos orar, vamos ver o que o Senhor vai falar. E aí o Senhor Deus vai falar para ele, elas têm razão. E aí um ponto, fala, Deus falou que elas têm razão, né? Então, por que Deus fez essa lei? Por que esqueceram das mulheres? Deus não podia ter se lembrado disso? Deus não poderia já ter previsto essa situação e já ter escrito ali para evitar este problema? Só essa pergunta no começo aqui, depois nós vamos desenvolver isso. E aí, tudo bem, está resolvido. Aí Moisés fala, então beleza, está resolvido. Deus falou, está falado, a terra serão delas. Só que ao levantar isso, levanta um outro problema. Aí a tribo vai falar, opa, se der terras para elas, elas vão se casar com outras pessoas vão ser herdeiras, que a herança passa para o homem, e nós vamos perder essa herança, nós vamos perder a nossa terra. E Moisés falou, vou levar para Deus, vamos lá falar com Deus de novo. Deus não previu isso daí? Vamos ver, falar com Deus. E Deus vai falar, eles também têm razão. Então o que vamos fazer? Dê a terras para elas e dê uma ordem, que elas se casem somente com pessoas da tribo de Israel.
Então, está fechado aí, feito, todo mundo satisfeito, né? O que nos chama a atenção é o seguinte, irmãos, Deus, Ele se coloca sempre de um lado da equidade, Ele não tomou partido, Deus, Ele é um Deus imparcial, e Ele vai fazer esse equilíbrio da lei. E agora, é interessante porque são 5 mulheres, um nome bem estranho aí para nós, né? As mulheres com um nome aí meio esquisito, mas é normal da época deles. Mas essas mulheres vão lá, tomam a frente e vão pedir para... Claro, você viu, não como muitas vão dizer aí, mulheres empoderadas, mulheres que tomam a frente, que vão, mas mulheres que tomaram a frente ali naquele momento, viu que tinha uma certa injustiça e que precisavam ir falar com Moisés, precisavam conversar com Moisés, precisavam conversar, levar isso para a Assembleia, para ser resolvido, e que a atitude era justa delas. Tem muita gente que não gosta de ministério de mulher. Irmãos, eu não tenho essa acepção. Se Deus está trabalhando com as mulheres, amém, glória a Deus, e quem sou eu para parar a obra do Senhor, falar que deve ser ou não? Mas nós temos exemplos de mulheres que estão na frente do trabalho. Deus deu alguns exemplos, sim. Em Juízes, tem esse exemplo aqui, tem juízes que tem uma mulher ali, como juíza, logo no começo da terra deles, que é a Débora, né? A Débora é uma juíza. Juíza naquele tempo não é um juiz igual ao nosso. Juiz é um governador da terra. Ele governa. E além de decidir caso a caso das pessoas. E tem a Débora, que foi uma líder de Israel inteiro ali. Então, nós podemos citar vários exemplos de mulheres que Deus deu o privilégio para elas, e Deus não tira, Deus não faz, a Bíblia é bem clara, Deus não faz acepção de pessoas. E se for na época de Jesus, o privilégio que elas vão ter na época de Jesus, as primeiras a verem o túmulo de Jesus, as primeiras a verem o anjo, a primeira a ser anunciada a ressurreição de Jesus, são mulheres, são todas mulheres. Os homens, na verdade, se esconderam e correram. E as mulheres levantaram de madrugada e foram lá no túmulo ver. E elas que foram anunciar para os discípulos. Falaram, olha, o nosso Senhor, Ele ressuscitou. E essa passagem é importante, irmãos. Fala assim, por quê? Por que Deus fez essa lei? E depois as pessoas entram reivindicando, ele parece que vai mudar a lei. Ele não muda a lei, mas ele acrescenta mais a lei. As mulheres agora vão participar, as mulheres que não tem ninguém que vai receber uma herança na família. E ele acrescenta ali mais uma lei. Depois o povo vai pedir, ele acrescenta mais uma. Então põe um adendo aí que as mulheres têm que se casar com homens da mesma tribo. Aí o interessante, eu pensando, por que Deus já não colocou isso? As mulheres tiveram que reivindicar essa situação. Quando você lê isso superficialmente, você pensa que a lei foi incompleta. Deus fez alguma coisa incompleta. Deus fez alguma coisa com uma falha. Mas Deus não faz a coisa incompleta. Deus não faz a coisa incompleta. Nós podemos ver 2 motivos porque Deus faz isso. Primeiro, Deus faz isso para nos testar. Ele faz isso para nos provar. O primeiro ponto. O segundo ponto, Ele nos chama para participar dos seus planos. Ele quer saber a sua opinião, Ele quer saber as suas ideias, Ele quer conversar, Ele quer ter um relacionamento com você. E Ele, é claro, Ele sabe de tudo, Ele conhece, Ele poderia fazer sozinho tudo, mas Ele nos chama para participar dessas coisas.
Ele nos testa. Quando as pessoas elas estão meio em um momento difícil, doença, desemprego, irmãos, perda de um ente querido, não é raro as pessoas, você ouvir dizer assim, Deus está me testando, né? Deus está me provando. Então a gente vê muito isso, quando você está numa grande dificuldade, as pessoas falam isso. É verdade que Deus testa as pessoas? O que as Escrituras diz disso, de Deus testar as pessoas? A Bíblia vai mostrar alguns exemplos, como Gênesis 22, depois destas coisas, Deus provou a Abraão. Depois vai narrar um teste difícil para ele, uma coisa difícil de imaginar, como que Deus vai provar a Abraão, vai testar a fé dele. Então, Abraão ele é convidado a sacrificar o filho dele. No livro de Jó, você vai ver que Deus permite que Satanás levasse, em primeiro lugar, os filhos de Jó, depois sua saúde, os seus bens, a sua riqueza. Então, Jó ele clama assim: o que é o homem para fazer tanto caso dele, para fixar sua atenção sobre ele, a ponto de examiná-lo a cada manhã e testá-lo a cada momento? Jó dizendo isso, que Deus a cada dia Ele nos ama, mas Ele nos testa a cada momento, e Jó vai falar que Ele testa a cada manhã. Deus testa as pessoas através de experiências, mas também Deus testa através de bênçãos, irmãos. Você sabia que durante uma viagem pelo deserto de Israel, Deus disse a Moisés: farei chover pão do céu para vocês, o pão sairá para recolher a porção de cada dia, para que eu prove e veja se ele observa a minha lei ou não. Deus prova aquele povo, Deus faz descer maná do céu e fala: olha, recolha a cada dia para o seu próprio dia, não guarde para o dia seguinte. Deus está provando eles, e alguns não foram aprovados no teste. E aqui há um teste para o povo de Israel, para ver como que eles iam se portar na situação dessas mulheres. Vamos ver, Deus coloca uma lei e fica olhando, vamos ver como eles vão proceder. Se eles vão deixar as mulheres de fora, se eles vão menosprezar essas mulheres, se eles vão deixar elas saírem com nada, vão deixar essas mulheres passando fome, vão deixar essas mulheres desesperadas aí. Deus testando o homem, para ver a atitude deles aí. Todos os exemplos que eu falei aí, é importante reconhecer que Deus não testa os seres humanos para aumentar o seu conhecimento sobre nós. Ele já nos conhece perfeitamente. Deus nos conhece. Ao contrário, Ele nos prova para o nosso bem, o nosso próprio bem. Por isso, vocês devem alegrar-se, mesmo que agora, por um tempo, você possa ter que sofrer várias provações, para que a prova da sua fé, mais preciosa do que ouro, que perece, que é provada pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que Ele nos prova, mas essa prova ela tem que resultar em louvor, glória e honra ao Senhor Jesus. E que essa prova de fé, ela é refinada no ouro, porque se a sua fé for igual ao ouro, ela vai ser mais refinada, ela vai brilhar mais e ela vai valer mais. Agora, se a sua fé é palha, né? No interior tem fala fogo de palha, né? Ele pega fogo rapidinho, faz aquele estardalhaço e no mesmo momento que ele subiu, ele desaparece. São fogo de palha. Tem crente que é assim, é fogo de palha. Você vê ele com muita fé, vamos fazer, vamos estourar, daqui a pouco sumiu. Ué, cadê toda essa fé? Irmão, você não sabe a dificuldade que eu tenho passado, os problemas que eu tenho passado.
E aí vento vai colocando situações, fogo de palha. Mas a nossa fé, ela é testada, como Paulo está dizendo aqui. Paulo não, desculpa, Pedro está dizendo em 1 Pedro que eu li, 1 Pedro 1, versos 6 e 7. Pedro está falando que a nossa fé, ela é provada e ela é refinada no fogo. Ela é provada no fogo e ela é refinada. Hoje eu falava sobre isso daí, sobre batismo com fogo, né? Quando João Batista fala, sereis batizados com fogo. Provado, é na provação, é no teste, é nas tribulações, é nas dificuldades. E esse povo aqui, ele está sendo provado aqui. Deus deixa a lei um pouquinho ali, para vamos ver como que eles vão atuar. Vamos ver como eles vão deixar. Mas eles foram aprovados. Moisés foi aprovado, porque as mulheres, elas tomam a atitude correta. Elas levam a reivindicação delas para Moisés. Não ficavam reclamando entre o povo, chorando entre o povo, mas elas reclamaram para Moisés. E Moisés, mais certo ainda, aprovado, ele leva aquela reivindicação a Deus e pede uma orientação de Deus, mesmo que ele já tinha uma orientação lá atrás de Deus. E agora fala: olha, Senhor, apareceu essa nova situação, o que eu devo fazer? Devemos levar tudo para Deus. A Bíblia fala levar tudo a Deus em oração, ou o cântico fala levar a Deus tudo em oração. Nós somos provados por Deus. Tiago vai falar que nós não somos tentados por Deus. Ele fala: a Deus ninguém tenta, e Deus não tenta ninguém, mas Ele nos prova para ver e para você mesmo reconhecer a tua fé. Você saber reconhecer a tua fé, ver onde você está falhando, onde que você está falhando, e que você possa corrigir, e que você vai ser apurado a sua fé, e vai ser ela rica. Esse é o primeiro ponto, que Deus, Ele testa a nossa fé, Ele prova a nossa fé. Por isso que ali não é falha, ali é um teste de Deus para aquele povo. E o segundo ponto é o plano de Deus. Deus nos chama para participar do seu plano. Ele quer que você participe, Ele quer que você dê ideias, Ele quer que você converse com Ele, que você tenha um relacionamento com Ele. Então Ele permite que você entre nesse plano dEle. E por isso Ele vai falar: olha, eles têm razão, elas têm razão, e eles também têm razão. Os dois levaram a sua causa perante Deus. É interessante que Isaías, Deus vai falar para Isaías, falar, então, Isaías fala que, então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías diz que ouviu uma voz clamando, e ele fala: Senhor, envia-me a mim, me envia, Senhor. O Senhor podia fazer tudo sozinho, o Senhor pode fazer tudo, mas Ele nos chama para fazer parte desse ministério, Ele nos chama para fazer parte desse plano dEle. Ele chama cada um de vocês para fazer parte desse plano. Quando nós oramos, nós pedimos para o Senhor, nós temos ideias, planos, mas o Senhor quer que você se mova, quer que você faça parte desse plano. Muitas vezes eu falo: eu tive uma ideia, mas eu passo a ideia para o Marcão. Eu falo: eu tive uma ideia, Marcão, mas se eu tive a ideia é para mim fazer, eu estou passando por outro fazer, é para você. Você teve a ideia, vai lá e faça, vai e faça você. Deus está te chamando? Está chamando você. Como você está querendo passar a bola? Na hora de fazer o gol, você está querendo passar para o outro? É você. Então Deus está te chamando para você fazer parte do plano. Ele quer que todos façam parte desse plano. É essa a ideia. Ter ideia e passar para o outro, né? Na minha infância,
nós éramos católicos, né? Minha mãe e meu pai eram católicos, né? Meu pai fazia promessa e quem pagava era o filho, né? Para pagar a promessa, né? Oi? Nós agimos muitas vezes assim, dentro da igreja nós agimos assim. Eu tenho uma ideia, eu tive uma ideia, Catinha, por que você não faz isso? Eu tive ideia, mas a Catinha vai falar, mas eu não tenho isso. A Catinha vai falar, mas eu não sou hábil nisso, mas faz você, irmão, você não teve ideia? Deus está te chamando para você fazer o plano dele, Ele quer que você faça parte do plano, Ele quer que você tome a frente, vai lá, faz o plano. Agora eu tenho que estar sob a orientação de Deus, como Moisés, humildemente, após receber a instrução de Deus, tem um questionamento, ele pega o questionamento e volta para Deus, fala, Senhor, você me falou isso, mas agora tem um problema aqui, e eu preciso resolver isso, eu não sei como resolver. E o Senhor fala para ele, resolva desta forma. É humildade também. Nós não sabemos tudo, precisamos tomar cuidado. Cuidado, algumas situações, igual dessas mulheres e dessa tribo, elas entram em conflito e os dois têm razão. Você já teve situação assim? Eu já tive várias assim, que você vê que eu estou com razão e a pessoa também está com razão. E como resolver isso? Eu vou para o meu lado, ou vou para o lado do outro, ou vou para um lado, ou vou para um lado. Eu estou sendo parcial nessa situação. E aí, tem que chamar Deus para intervir aí. Qual que é a melhor posição? Mas as duas estão certas, as duas posições. Qualquer uma das duas que eu tomar, beleza, eu estou tomando a decisão certa. Porque as duas decisões estão certas, como as da mulher e daquela tribo. Nós precisamos chamar Deus para toda e qualquer decisão que nós tomarmos na nossa vida. Seja uma decisão certa, que você está pensando que é correta, eles poderiam ali tomar uma decisão correta com aquelas mulheres e de repente causar algum transtorno errado ali, fazer algum problema e prejudicar gerações futuras ali com aquela decisão. Então, nós temos que pensar, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, Deus. Numa situação que entra em confronto. Casais têm muito dessa situação. O marido quer uma coisa, a esposa quer outra, mas os dois estão certos. Os dois estão certos. A reivindicação é justa. Mas, e agora? Como tomar essa decisão? Essa decisão só orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Mas uma decisão simples. Ali parecia uma decisão simples, que Moisés poderia tomar aquela decisão sem buscar a Deus. Ele poderia falar, não, vamos, elas vão ficar desamparadas aqui, né, pessoal, vamos aqui passar a herança para elas aqui. E causar um outro problema com a tribo, que a tribo já, quando eu falei no capítulo 36, a tribo já levantou e falou, opa, se der a terra para ela aí, vai ficar feio o negócio aqui. E aí vai começar uma debandada geral aqui, e nós vamos perder essas terras todas aqui. E Deus vai falar, não, vocês estão certos. Com Deus não existe fracasso, não existe falha. Então nós temos que chamar Deus para as nossas decisões, né? Quando nós encontramos em situações assim envolvidos e que estão certos, que é um problema que acontece em empresa. O chefe ele tem suas decisões lá e ele toma uma decisão, na cabeça dele está certo, mas para o funcionário muitas vezes ele está errado. O funcionário vê de uma outra forma e ele vê de uma outra forma. E o que acontece? Pode entrar em choque essas decisões. É claro que vai prevalecer a do chefe lá, né? A dele prevalece, não a sua. A sua que eu estou falando, sua como subordinado. A dele sempre prevalece. Porque ele não tem, vamos colocar, ele não tem nem, muitos não tem nem Deus. Tem o Deus dele lá. Não vai levar nem para Deus essa decisão.
vai tomar a decisão da cabeça dele. Isso acontece muito, em muitas decisões, e nós precisamos levar toda e qualquer decisão a Cristo. Quando chegamos ao ponto em que estamos dispostos a fazer o que parece ser melhor, então deixar o problema com Deus, sabendo que Ele ajustará tudo de acordo com a sua lei, que é imutável, a sua lei. Então nós podemos nos retirar totalmente da proposição e renunciar às nossas visões e mudar o nosso pensamento sobre qualquer assunto. Olha, são duas pessoas que têm o mesmo pensamento, com visões diferentes, mas que chegam no mesmo objetivo, mas está entrando em confronto. Eu preciso buscar essa orientação de Deus, preciso buscar uma resposta de Deus, eu preciso renunciar às minhas próprias vontades e deixar a vontade de Deus prevaleça, e não a minha vontade, que seja a vontade do próximo. Muitas vezes nós queremos impor nossa vontade, achamos que nossa ideia é melhor e queremos impor a nossa ideia, e muitas vezes a nossa ideia dá em água, dá em nada. Muitas vezes nadamos e morremos na praia, porque nós não deixamos nas mãos do Senhor, nós não confiamos no Senhor, falamos que confiamos no Senhor, mas na hora de deixar nas mãos dele e descansar, e acabar com esse problema, falar, entreguei nas mãos do Senhor, é Ele que vai resolver. Estamos esperando a resposta do Senhor, e aguarda com tranquilidade a resposta do Senhor, e Ele vai dar. Então, irmãos, a lei de Deus, por isso que prevalece o amor de Deus. Ele abraça todos, como Agar. Vocês viram no filme de Agar, mesmo sendo uma mulher estranha, uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, Deus o amou, aquele povo. Deus amou aquela mulher. Deus amou aquele povo. E assim Ele ama a todos, como amou essas 5 mulheres, as 5 descendências dessas mulheres, como amou aquela tribo, e tentou e fez da melhor forma para aquele povo. E Deus, Ele nos ama, Ele quer fazer o melhor para nós, como a Kátia falou, com excelência. Ele quer conceder bênçãos para nós, igualmente para todos, não que um seja mais abençoado que o outro. O Deus derramou a bênção para aquele e não derrama para mim. Deus derramou para aquele outro e não derrama para mim. Deus quer derramar as bênçãos dele igualmente para todos. Ele não faz distinção de pessoa, de raça, cor, religião, nada, irmãos. Ele derrama sobre todos. E através disso, nós sabemos que Deus, outra coisa, Ele é justo. E tudo que Ele faz é bom. Por isso, qual a dificuldade de nós entregarmos as nossas queixas, as nossas reivindicações, as nossas decisões nas mãos do nosso Deus? Ele tem uma melhor solução para nós do que você mesmo está tomando sua solução, está batendo com a cabeça aí, está sofrendo, porque tomou decisão, para você parecia certa a decisão que você tomou, mas a decisão trouxe um prejuízo tão grande para você, e te prejudicou, mas você falou, mas eu tomei a decisão certa, uns falam que foram certas, é certo, irmãos, mas não foi sob a orientação de Deus. Se você fizesse sob a orientação de Deus, viria naturalmente para você, porque as bênçãos do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores, ela vem naturalmente para você. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, irmãos. Nós vamos cantar? É isso ou não? Vamos chamar a Luana lá. Vamos encerrar. Irmãos,
Vou orar entregando essa mensagem, aí depois eu faço os avisos aí. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo que tem nos dado. Senhor, porque Tu és um Deus justo, Senhor, um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu não nos abandonas, Senhor, não abandona nenhum, Senhor. Tu disseste, Senhor, aquele que vai à Tua mão, Senhor, de maneira nenhuma Tu lanças fora, Senhor. Como fizeste com Agar, como fizeste com essas 5 mulheres, como fizeste com essa tribo, Senhor, que não abandonaste ninguém, Jesus, e julgou todos igualmente. Ó Senhor Deus, eu te peço, julga a nossa causa, Senhor. Ó Senhor Deus, entra nos nossos problemas, Senhor. Aquele problema, Senhor, que nós tomamos uma decisão lá no passado, Senhor, e agora trouxe uma situação difícil, Senhor. Nos liberta dele, nos dê uma saída, Jesus. Ó Senhor Deus, Tu fala que toda aprovação, Tu mandas a saída junta também, Senhor. Ó Deus, abençoa o Teu povo, Senhor. Que nós possamos colocar em Tuas mãos, Jesus, todos os nossos problemas, nossas dificuldades. Ó Senhor Deus, as nossas causas diante de Ti, Jesus. Abençoa a nossa causa, Senhor. Senhor, abençoa esta igreja, Jesus. Todo o trabalho dos Teus filhos que fazem, Senhor, faça prosperar o trabalho das Suas mãos, Jesus. Faça prosperar o trabalho desta igreja, Jesus. Senhor, esteja à frente. Todas as decisões sejam de Ti, Jesus. Perdoa, Senhor, algumas decisões ou muitas decisões que não colocamos diante de Ti, Senhor, e muitas vezes sofremos por isso, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor, nos dê uma semana abençoada, nos leva para casa debaixo da Tua paz, da Tua graça. Nos dê uma semana abençoada, Jesus. Abençoa os nossos empregos, Jesus. Abençoa a nossa casa, o nosso lar, que tenha paz, que tenha alegria, Jesus. Abençoe os nossos celeiros, abençoe aqueles, Senhor, que trouxeram seus dízimos aqui, Senhor. Ó Deus, abençoa, Deus. Abra, Senhor, as portas de emprego. Aqueles que não conseguiram dar os seus dízimos, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia deles, Senhor. Abençoa os seus empregos. Abençoa os seus negócios, Senhor. Senhor, que um lar saudável, Senhor, que um lar abençoado, a igreja também é abençoada, Deus. E Tu nos chamaste para participar da Tua obra, Deus. E a igreja não funciona, Jesus, sem dinheiro, Senhor, sem a participação de cada um, Senhor. Abençoa e derrama da Tua paz e das Tuas bênçãos e da Tua prosperidade sobre todo o povo, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças, paz, igreja. Então, só para passar os avisos para vocês, a nossa assembleia teve a data alterada por conta da agenda do pastor Marcelo. É uma assembleia de eleição, então a gente precisa da participação dos irmãos, que é a eleição de diretoria. Ficou marcada para o dia 6/4, às 9h30, mas aí eu vou avisando vocês lá no grupo, confirmando a data certinha, a gente vai passando, tá bom? Também nós teremos o bazar, a partir do sábado que vem, a partir das 9 da manhã, nós teremos o bazar. E no bazar nós também vamos ter marmitex. Então os irmãos já vão avisando aí, a galera, a família, vizinho, que vai estar sendo vendido também marmitex. E para o pessoal vir aqui no bazar, porque tem bastante coisa legal. A minha calça meio de bazar. Nós temos muitas manutenções para fazer, no som, no telhado, tem muitas manutenções. Todo esse dinheiro é revertido para a obra. E também lembrando que a gente está no mês de missões mundiais, então os irmãos que quiserem ofertar para missões,
ou anota no envelope, ou avisa o tesoureiro, ó, estou fazendo um Pix, é para missões, e aí a igreja vai encaminhar esse valor, tá bom? Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, vá em paz, e que Deus te dê a paz, e resplandeça o teu rosto sobre ti. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Chorororo uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira amiga, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro. Choro dura uma noite, mas a alegria